Olá, Mostrando a Cara começa agora. Hoje entrevistando a minha comadre. Eu tenho que dizer que ela é minha comadre, mas ela é principalmente, primeiramente, a presidente do Sindicato dos Artistas do Estado do Espírito Santo. Sindicato dos Artistas e Técnicos em Diversão. Olá, Ei. Verônica Gomes. Tudo bem, Gobi? Tudo ótimo, Verônica. É um prazer ter você aqui com a gente. Aliás, o artista capixaba está onde? O artista capixaba, ele está lutando, estão tentando escondê-lo, mas ele está aí lutando, trabalhando, tentando sobreviver. Então é isso que a gente vai falar depois. Primeiro eu quero saber quem é Verônica Gomes. Verônica Gomes é uma mulher, mãe de 2 filhos. Qual o nome deles? Fernando e Donato. Donato é meu afilhado. Isso, é o Donato. Um beijo grande para você. Donato, sou atriz, né? Sou diretora de teatro também, sou jornalista, sou estudante de filosofia e sou professora. Você é mestra em filosofia, já apresentou? Não, eu terminei minha especialização e agora eu estou fazendo um trabalho, fazendo um projeto para apresentar para o mestrado. Você é daqui de Vitória, Verônica? Nasceu aqui? Não, em Vitória não. Sou do Espírito Santo, mas sou de uma cidade linda chamada Aracruz. Você é de Aracruz? Aracruz, é muito linda. Aracruz está potente, né? Aracruz está rica, está bonita, está forte. Tá bonita. Eu acho que está até melhor do que as cidades de Aracruz, Linhares, São Mateus. É o petróleo, é o gás? É o petróleo, tem Aracruz Celulose lá, né? Que é uma fábrica antiga, hoje. Tem a fibra. E tem assim, as pessoas descobriram Aracruz, tem muita gente de fora, muita gente de São Paulo, gente de outros países trabalhando naquela área lá. Então assim, e as praias de lá são muito lindas também, né? Então assim, a cidade ficou tem até reconhecida. Esse fenômeno agora da cariberização das praias, aquela região Putiri, lindas. Barra do Saí, Praia dos Patos. São lindas, realmente... águas quentes, cristalinas. Voltando para Verônica, viveu até que idade em Aracruz? Gente, eu vivi até os 4 anos, porque meu pai era consultor civil. O nome do seu pai, Verônica? Meu pai, Romualdo Gomes, lindo, Romualdo. Foi um homem maravilhoso. Faleceu? Faleceu. E minha mãe, né, a Ofélia, que você conheceu muito. Amava. Ofélia, maravilhosa. Eu gostava mais de Dona Ofélia do que de você. Ai, Verônica. credo! Aí agora eu sou para gostar de você. Você sabia que isso acontecia com todos os amigos meus? Quando eu apresentava a minha mãe, eles ficavam mais amigos dela. Eu ia lá falar com ela. Quantas vezes que eu ia lá bater papo com ela? Verônica estava na sua casa, você esteve aqui, é verdade. É verdade. Uma mãezona, né? É, mãezona. Quantos irmãos, Verônica? Olha, eu tive 9 irmãos. 9 irmãos. Você mais 9 ou vocês são 9? Eu e mais 8. Você mais 8. Mais 8, Nós somos em 9. Caramba, Isso. eu acho que é por isso que eu gostava da Dona Ofélia tanto. A bichinha trabalhava, hein? É, muito linda, muito linda. E mamãe e papai, eles sempre foram muito preocupados com os filhos. Então, assim, quando meus irmãos mais velhos, meus irmãos mais velhos estavam na idade do ginasial e não tinha em Aracruz o ginásio, assim, o científico, né? Aí vieram para Vitória. Científico naquela época, tá, gente? Você de ensino eu estou falando científico porque a palavra naquela época não era se científico. esqueçam que eu, como a minha entrevistada aqui, a gente é do tempo que comprava bronzeador para ir para a praia. Hoje isso se mesmo. compra protetor. Protetor, né? isso mesmo. Tinha que ter o bronzeador. Aliás, falando nisso, um amigo meu chegou em casa e falou para a mulher assim, amor, se prepara que hoje à noite vai ser quente. Ela ficou, é mesmo? O ventilador quebrou. Ai, é um problema meio sério isso aí. O calor está forte. Pois é, está muito forte. Eu faço uma coisa muito boa todo dia. Eu ando da minha casa, lá, né, onde eu moro, ali na Rua da Grécia, ali no Barro Vermelho, até Curva da Jurema, todo dia a pé, dou um mergulho. Segunda, quarta e sexta faço hidroginástica ali na Curva da Jurema. Então, assim, quando eu chego esse momento aqui, eu estou fresca. Você está com essa cara boa, está fresca, como ela disse. Verônica, um quiz, um jogo. O nome dos seus 8 irmãos. Ah, meus 8 irmãos, Zé Mário. Vivo? Não, meus irmãos morreram 4 irmãos. Então, por favor, me fala quem está vivo. José Mário era o mais velho. Faleceu. Mauro Gilberto também faleceu. O João Manuel, assim, foi uma morte muito triste. Morreu assim na beira-mar, não conhecia o mar, conhecia o rio, era acostumado com o rio. Pulou ali do Saldanha, naquela rampa, achando que era um rio maravilhoso. E foi-se. E tem o José Benedito, que também faleceu. Não se jogue no mar que você não conhece. Vá com cautela. É isso.
isso. E tem o meu irmão, ficou o caçula, que eu sou a caçula, eu gosto de falar caçula das mulheres, eu reproduzo essa fala, porque minha família toda, olha, é a caçula das mulheres, tá? Porque o Assis é o caçulo, né? Assim, o menor, o caçulo mesmo. Suas irmãs? Minhas irmãs, a Maria Antônia, que é a mais velha, que está no lugar da minha mãe, que é minha companheira do dia a dia, professora, aposentada. Meus irmãos, meu pai era consultor civil, então meus irmãos trabalhavam tudo. Meu pai tinha uma firma que construía aquelas escolinhas do interior. Aquelas escolinhas lá na roça, nas fazendas. E não roubava, né? E não roubava. Não superfaturava. Ele era o construtor da Aracruz, da prefeitura de Aracruz. Ele era construtor. Primo Bitt trabalhou muito com o Primo Bitt. Então, assim, era o construtor de Aracruz. Naquela época, construía aquelas escolinhas. Então, uma família gigante. Bem de vida? Como era a sua condição financeira? As minhas irmãs, Maria José, Maria da Penha e Maria Verônica, as 4 Marias, as pessoas chamam assim as Maria 4 Verônica Marias. é ela, Sou tá, eu. gente? Meu nome artístico é Verônica Gomes, né? Mas meu nome mesmo, lindo, Maria Verônica. Que é o nome daquele personagem bíblico, né? A Verônica estende o pano sobre o rosto de Jesus. É o sudário, né? O santo sudário. Verônica, você já estendeu muito pano sobre o rosto dos artistas? Olha, eu acredito que eu estou presidente porque eu tenho isso na minha alma. Assim, eu sempre fiquei muito rodeada de artistas, assim. Porque eu sempre, assim, quando eu comecei a carreira de atriz, eu queria muito, assim, alguém me cuidando de mim. E não tinha a figura do produtor. Eu fui uma das primeiras produtoras, inclusive, no estado de Espírito Santo. Como começou a arte com você? Foi na escola, criança? Não, foi em criança. Você também gostava de dançar? Ou você organizava não, as coisas da acontece? escola? Como é que isso surgiu? O que acontece? Mamãe, minha família, nós morávamos atrás da igreja, uma assembleia em Aracruz, que hoje é o Teatro de Aracruz, inclusive. Nossa casa era atrás do teatro. Apresentei a nós, né? Então, o que acontece? Na minha casa, minha família é uma família muito de artistas. Inclusive, eu sou atriz, agora hoje minha sobrinha é atriz, eu tenho sobrinha bailarina, que é professora de dança. Então, assim, por que isso? Porque meus tios eram todos músicos, eles não eram alfabetizados, mas eles sabiam ler todas as partituras e tocavam todos os instrumentos. Eles tinham sabedoria. Então, assim, e minha avó era parteira da cidade. Então tem tudo uma história de cultura popular, de serpentinas, cordiões, violões. Então o que aconteceu? Eu lembro... Cresceu até os 4 anos, né? Esse era seu meio, você vivendo aquilo. Mas você acredita que eu lembro, assim, engraçado, tem gente que a memória da gente, ela fica... Eu lembro, com meus 4 anos, eu lembro que mamãe tinha muita coxa de retalhos, então meus irmãos e meus primos faziam circo. A banda de circo, essa coisa de retalho, e cantavam, meus irmãos cantavam Vicente Celestino. Então, assim, eu já tenho essa coisa. Disse o Camponha, sua amada, minha idolatrada. Gente, eu achava tão lindo. O que quer. Achava tão lindo. Por ti, vou matar, vou roubar, embora a tristeza... vai fazer a história, vai me lembrar meus irmãos aqui. Que legal. Aí depois vinham pra cá e tinha o Circo Tiane, que a gente morava ali na Ilha de Santa Maria. Tem até hoje o Tiane. Tiane tá lindo ainda, tá lindo. Então o que acontece? O Circo Tiane ficava no pátio do Salesiano. Então ficava praticamente no meu quintal ali, da minha rua. Vocês vieram de Aracruz, então, para a Ilha de Monte Belo? Ilha de Santa Maria. Ilha de Santa Maria. Ilha de Santa Maria. Não, nós viemos nós viemos para o Forte São João, naquela avenida ali, que tinha uma avenida bonita, grande, uma construção linda ali. Ficamos ali, depois descemos para a Ilha de Santa Maria. Papai construiu a casa, foi a primeira casa de alvenaria na Avenida Paulino Miller. Foi parte da história mesmo. Foi. Aí teve o Edith Bulhões, papai construiu, conheci Edith Bulhões, papai construiu o Teatro Edith Bulhões na época. Então, assim, meu quintal era ali. Você nasceu na família de músicos, de artistas, de cultura popular. Mas quando surge a Verônica atriz ou produtora, o que veio primeiro? O que veio foi atriz, né? Eu comecei como atriz, mas depois eu queria que alguém cuidasse das minhas produções. Eu falei, pô, a figura do produtor é muito interessante. Eu falei, eu quero ser produtora. Eu quero ser produtora para poder cuidar dos artistas. Então, acho que foi daí... Qual a idade, mais ou menos, você tinha, Verônica? Eu tenho 30 anos, assim, certinhos de carreira. De atividade, você tá correndo assim. Atrás, de carreira, que você está na carreira atrás. Mas, assim, eu comecei a minha vida no teatro aos 16 anos. 16 anos. 16 aqui. Fazendo o quê? O que você fazia? Eu fazia
Teatro. Fazia a Maria Verônica da Paixão de Cristo. Eu fiz muita Paixão de Cristo, mas eu fazia muito peças em escola, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com teatro educacional. Teatro educacional. Então, sempre gostei muito de trabalhar com teatro de forma, né, uma consciência crítica, trabalhando com o meio ambiente, trabalhando com direitos humanos. E aí foi surgindo, chegou um dia, aí eu passei no jornalismo, falei, eu quero fazer um curso de teatro. Aí fui na Casa da Cultura e Antiga Casa da o Cultura, Pipino, que hoje é juiz, largou a profissão de ator, Antônio Pipino. Juiz em Linhares. E Antônio Pipino falou, cara, vamos estudar assim, vamos para o Teatro Estúdio, que está tendo um curso. E aí eu comecei tudo. Aí comecei um curso com a Anatécia Lopes no mesmo ano. E foi acontecendo. Comecei a produzir muito em Vitória. Muito. Depois aí passei na prefeitura de Vitória, aí eu cheguei, estava grávida nessa época do Fernando, a dona Mariquinha falou assim, mandaram quando cheguei na prefeitura. Era dos recursos humanos da prefeitura. Falou assim, gente, me mandaram uma grávida e atriz, o que eu vou fazer com ela? Naquele ano estava sendo criada a Secretaria de Cultura. Eu fui a primeira funcionária da Secretaria Municipal de Cultura. Efetiva ali. Trabalhar. E me aposentei no ano passado. Ah, é? Já está aposentada? Me aposentei. Está com a vida boa? Não tem como ficar vida boa sendo artista, Gob. Eu sou feliz. É assim difícil? É muito difícil. É muito difícil. Ou no Brasil? Olha, eu viajo, você sabe que eu sou secretária-geral da América Latina, né, da Federação Internacional de Atores da América Latina. O pessoal que vive bem no mundo como artista é os Estados Unidos, Canadá, um pouco a Irlanda, cinema, a Índia está muito bem. Bollywood. Bollywood. Então, assim, os outros países estão até piores. Ó, Madrid está pior do que Vitória. Madrid na Espanha, capital da Espanha. Na Espanha, está pior. Calma que a gente já vai falar sobre isso. Tá. Eu quero que você relacione tudo e diga o que está pior e o que é melhor e o que pode ser aqui, o que se pode fazer. E aí foi aí que comecei fui da FECAT uns anos, que era a Federação Capixaba de Teatro, comecei meu coletivo ali, depois me profissionalizei, ajudei a criar o Sindicato dos Artistas, como você também ajudou a criar o sindicato, com pessoa da primeira diretoria e hoje estou no segundo mandato como presidente. Pois é, mostrando a cara, está nessa entrevista interessante, divertida, leve, mas o segundo bloco, você aguenta que ela vai pesar um pouquinho, porque nós temos que saber por que o artista capixaba passa fome, por que é tão desrespeitado. Mostrando a cara, fecha esse primeiro bloco, entrevistando o Verônica Gomes, é presidente do Sindicato dos Artistas, mas volta já já. Sai rapidinho, mas não demora não, tá? Que agora é que o bicho pega. Olá, voltamos entrevistando Verônica Gomes, a presidente do Sindicato dos Artistas. Verônica, nós estávamos falando sobre as condições dos artistas no Brasil, aí você ampliou. Você foi para a América Latina toda e falou que só estão bem os artistas dos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca. Irlanda. Ok. Índia. Por que eles estão bem? Índia. Por que eles estão bem? Índia dentro do audiovisual, né? Isso deixar bem claro assim. Cinema. Cinema. Estados Unidos também, cinema e teatro também. E Canadá? Também porque existe o teatro como o audiovisual, lá como o cinema, é considerado indústria, né? Não é uma coisa de governo, sabe? Há uma iniciativa privada muito grande apoiando, há uma indústria muito grande apoiando esses eventos, essas iniciativas teatrais e essas iniciativas de cinema nesses lugares. Mas por que isso... E lá também as leis são mais respeitadas. Muito mais respeitadas. Por que isso aconteceu lá e a gente não consegue trazer este modelo para cá? A cultura industrial mesmo, a cultura a indústria na cultura. O que a gente percebe, né? Aqui no Brasil nós temos a Lei 6533, que é a lei que regulamenta a profissão de artistas e técnicos. Dessas viagens todas, nesses estudos todos que eu venho fazendo, juntamente com todas as lideranças mundiais, o Brasil é a melhor lei para reger a profissão do artista, mas ela não é aplicada. Ela não funciona? Ela não funciona. A lei existe? Ela não funciona. E por que não é aplicada? Não é aplicada porque o Ministério do Trabalho,
que é o órgão fiscalizador dessas profissões todas, que deveria fiscalizar se está sendo aplicado ou não. Ela não faz esse exercício. Por exemplo, qual o ponto dela que não é aplicado? Ou os pontos? Fala pra gente. Quais os pontos que elas não são aplicados? Por exemplo, os contratos dos artistas. Os artistas hoje eles não têm contratos. Muitos são contratos. O artista fica feliz de ser chamado para um trabalho. Somente fica feliz. Senão depois está vendendo coco, passando fome. Aí o que acontece? Ele tem medo de pedir o contrato, de exigir o contrato. Por quê? Porque é meio escondido essa coisa, essa opressão do produtor com o artista. Né? O produtor é uma figura que dá um certo medo ao artista. Porque o que acontece? O artista tem medo de pedir o contrato, porque tem medo de não ser chamado no próximo. Qual outro ponto da lei que não é aplicado, que não é seguido? Não é aplicado, por exemplo, é a questão dos pagamentos dos INSS deles. Né? Hoje, o artista ele não tem como se aposentar porque o produtor, a empresa que contrata, muitas vezes não paga o INSS deles. E não é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. O dia que o Ministério do Trabalho, o setor de fiscalização do Ministério do Trabalho, começar a fiscalizar, ele fiscaliza assim, por exemplo, isso ele fiscaliza, a questão do trabalho, fiscaliza no errado, no que para eles é errado. Por exemplo, eles fiscalizam o artista circense mirim trabalhar, que não deve ser fiscalizado, ele tem que trabalhar o artista circense mirim, porque eles começam desde pequeno. Porque quando eles estão velhos... vira aquela que trabalha no corpo. Porque quando eles estão mais velhos, eles não podem mais estar no picadeiro. Então eles começam muito cedo. Aí o que faz? É o jogador de futebol. O que faz o juizado de menor? Vai lá e o atleta. São profissões curtas. O juizado de menor, sabe o que faz? Vai lá, proíbe que não tem 14 anos. Fecha o circo e aí não consegue trabalhar. Caramba, acontece isso. Mas, gente, os contorcionistas geralmente são meninos. Isso é o que a gente vê no Cirque de Soleil. Aí o Estado trabalha para isso, para prejudicar. E não compreende, não tem essa dimensão de que o artista circense começa com 4 anos. Outra coisa que acontece também, outra área que é muito bem trabalhada, que tem mercado, mas é muito prejudicada pela questão do Estado, é o modelo manequim. O modelo também começa cedo. Então, a criança, por causa do estatuto da criança e do adolescente, a criança não pode trabalhar. Mas aí eu tenho que, como presidente, conversar com o juizado menor, explicar para eles que o modelo começa cedo, porque mais tarde eles não estão mais na profissão. Com 30 anos já é terceira idade nesse campo. Então, assim, eles só agem no momento errado. Né? Porque aí eles cumprem o Estatuto da Criança. Aliás, a gente vê muito hoje atrizes fantásticas que estão com 70 anos dizendo: eu não tenho trabalho, que não me interessa, minha cara está velha, só gente nova, bonita, linda. Televisão muito. Verônica, você falou que Madrid também não está bem, Buenos Aires também não está bem. Buenos Aires, só o cinema que está bem, agora as artes cênicas não. Assim. Existe um artigo aí na Constituição que diz que sobre a produção local. Nós não teríamos tantas retransmissoras. Hoje o que a gente vê no Brasil, todo mundo retransmite 5, acho, empresas nacionais, só. São poucas as produções locais que abririam mercado, de forma que aqui em Vitória a gente pudesse ter novelas locais, com temáticas locais, problemática local, mas a gente é obrigado a ver o que vem de fora. A problemática que São Paulo tem. Muitas vezes até ferindo conceitos morais de cidades menores, que está vendo o que vive São Paulo. E existem muitos Brasis dentro do Brasil. Eu não posso achar que São Paulo é a mesma coisa da Ilha de Marajó, ou de Belém, ou mesmo Porto Alegre. Por que este artigo, que é impedir retransmissoras, e sim produtoras locais, não vinga? E se ele acontecer, o que precisa para ele acontecer? E se ele acontecer, que benefícios ele poderia fazer para alterar a miséria do artista brasileiro? Existe um projeto de lei da deputada Jandira Fegali, que deputada federal pelo Rio de Janeiro, PCdoB. Há 24 anos essa lei tramita no Congresso. A questão da regionalização das comunicações e da cultura. Então, o que acontece? E por que ela não acontece? Porque o empresariado... porque cada um, se você tem dinheiro, você vai lá e compra a sua... É assim que funciona no Brasil. Então o que acontece? Essas grandes empresas nacionais não permitem que esse projeto seja aprovado dentro do Congresso. Porque a partir do momento que essa lei da regionalização for aprovada, isso vai acontecer.
Porque aí vai acontecer, as televisões locais vão começar a fazer suas produções. Agora mesmo eu tive uma notícia... E o artista local vai ser reconhecido pela sua comunidade. Lógico, vai ser reconhecido. E hoje ele é reconhecido assim, você é muito bom, vai embora. Por que você não vai para o Rio de Janeiro? É verdade, é verdade. O maior elogio que a gente pode ouvir aqui é esse. Você é muito bom, menino, vai embora. Por que a pessoa tem que ir embora? Porque existe injustiça nessa distribuição nacional da comunicação? É necessário mesmo essa regulação, que é uma proposta de governo? Não, uma redistribuição dessa concessão, uma ampliação? Você, Verônica, o que acontece? Ó, eu, assim, mesmo tendo essa lei ainda engavetada, tem-se uma saída. O governo federal fez uma saída agora, está enviando verba, né, para os estados, para o audiovisual. Isso vai melhorar. O que está faltando agora? É que esses artistas que trabalham com audiovisual também se organizarem enquanto empresas. Criar sua produtora de vídeo, e se criar a sua produtora de vídeo, e se associar à Ancine também. Eles vão fazer o vídeo aqui e vão ter que mandar para fora. Não, vão mandar para cá. A própria Gazeta vai ser uma a TV Gazeta, você diz, os outros canais também. Os outros canais também. Os outros canais, principalmente os canais. Mas eles não passam. Como se não Só passa? canal educativo que projeta a passos curtas. As outras a gente não vê. Eles têm os programas próprios. Aliás, cada vez mais o repórter vira artista. Não, vira subsecretário, vira secretário de cultura, né? Então, assim, vira tudo. Vem cá, o artista está perdendo espaço, o artista capixaba está perdendo espaço para o pensando bem, repórter? você falou uma coisa assim, está perdendo. Por exemplo, você vê na Secretaria de Cultura de Vitória, é uma jornalista, que escreve, mas é uma jornalista. Você vê lá na Secretaria Estadual de Cultura, você vê que também é um cientista político e também é um jornalista. Então, assim, a comunicação, eu às vezes fico pensando assim, será que eles querem o quê? Eles querem que o artista fique só no palco, fique só na tela, mas para que eles fiquem só no palco, só na tela? Eles têm que ter possibilidade, comida, poder se vestir. Aí as pessoas falam bem assim, os governos falam bem assim, artista gosta de dinheiro. Você conhece alguém que não gosta? Lógico que gostamos de dinheiro. E você? Conhece alguém que não gosta de dinheiro? Lógico que gostamos de dinheiro. Aí eu fiz uma reflexão esses tempos agora. Eu falei, isso é engraçado. Será que eles fazem isso, falam isso para o empreiteiro? Você gosta de dinheiro? Porque o empreiteiro divide com ele. Você não, pelo amor de Deus, você tem que entender o Brasil. Aí, por exemplo, peraí. O saneamento básico... Você está com os dois olhos no lugar, Verônica. Você vai ter que descer umzinho. Um olha o dinheiro aqui, o outro é obra, entendeu? Onde é que eu tiro o dinheiro? Porque assim, entendeu? Então o que acontece? Então eles falam, nós não gostamos de estar com pires na mão e nós não estamos com pires na mão. Quero deixar isso bem claro, quero mandar esse recado. Porque as pessoas falam bem assim, artista vive com pires. Nós não estamos, não. Nós queremos possibilidades. Não está pedindo. Nós queremos possibilidade, nós queremos, sabe o quê? Nós queremos uma parceria. Como se daria essa parceria, Bob? Essa parceria é simples, prefeito, governador, secretário, sabe o que esse prefeito pode fazer? Uma parceria em abrir, junto ao empresariado capixaba, portas para que o artista troque a Lei Rouanet. É isso! Ninguém consegue. Eu conheço pessoas que ganham os bônus da Lei Rouanet aqui no Espírito Santo. Consegue. Aí surge uma empresa do Rio que quer levar 20%, 30% para trocar seus bônus. Já virou negócio, né? Também. Não comissão. Não consegue. Então, assim, o que nós queremos... Agora, eu acho que está ficando legal. Está se criando a confraria de investidores. E a gente está fazendo parte dessa confraria. Aqui, no Espírito Santo? Através do Sebrae. Eu acho que é um projeto muito legal isso. Então, assim... Fala um pouquinho desse projeto. É um projeto que tem-se o audiovisual, o teatro e a dança. São 3 áreas que vão começar com 3 áreas. Então, nós fizemos uma confraria de investidores. Esses projetos todos, dentro dessa área do audiovisual, do teatro e da dança, que forem aprovados na Lei Rouanet, nós vamos fazer... Só a Lei Rouanet? Só... A federal? Enquanto, a federal. Só a federal. Porque a federal é a que mais nos prejudica na troca. Verônica, infelizmente nosso tempo, nós estamos fechando nosso segundo bloco, está uma delícia a conversa, passaria aqui um programa inteiro, um dia inteiro falando. O que o Estado pode fazer, já que você é um sindicato, sua atuação é estadual, o Estado do Espírito Santo pode fazer para melhorar as artes no Estado? Olha,
O Estado pode fazer muita coisa, principalmente respeitando e cumprindo a Lei 6533/78, que regulamenta a nossa profissão. 6533/78. Ouviram? 6533/78. É a profissão que regulamenta a nossa profissão. É a lei que regulamenta. É a profissão, não, é a lei que regulamenta a nossa profissão. Então, assim, se o Estado cumpre com essa lei, já é um grande passo. Outra coisa é que essas propagandas, principalmente esses anúncios públicos, sejam feitos por atores e atrizes, por artistas locais. Não chamar artista de Belo Horizonte para vir aqui. Porque acontece isso há muitos anos. O que o governo faz? A empresa daqui, mas contrata atores de Belo Horizonte. Tudo bem que contrate atores de Belo Horizonte também, mas contrate para as nossas propagandas, para os nossos comerciais, contrate nossos atores aqui. Mas que contrate também os daqui. Também os daqui. Entendeu? Então, assim, e não sejam figurantes, não. Sejam protagonistas. E mais que dança, música, circo. Abra um espaço, sabe? Consiga um espaço para as instalações das lonas de circo, isso é muito importante. Vitória, o Espírito Santo tem uma vocação muito grande para festivais. Apoie esses festivais. Porque o público de Vitória gosta, o público do Estado do Espírito Santo gosta desse tipo de evento, dos festivais. Então, apoie esse tipo de evento, que é muito interessante. Vitória tem uma demanda muito grande para isso. Ouviram? Vitória Espírito Mostrando a Cara termina agora, depois de ouvir tudo isso, toda essa história de vida, propostas de vida para quem quer viver, que é o artista capixaba, o artista brasileiro, da nossa presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Diversões, Verônica Gomes. Verônica, Mostrando a Cara agradece. Quando você quiser mostrar a cara, vem para cá. Quiser mostrar outra coisa, a gente também aceita, tá? Tudo o programa bem. É bem eclético, mostra tudo, tá? Prazer grande. Prazer. E eu deixo a câmera para você. Quiser dar um recadinho para alguém? Eu quero sim, eu quero dar um recado muito importante aqui. Eu quero fazer esse diálogo com o governo do Estado do Espírito Santo, que ele olhe para a cultura do Estado do Espírito Santo. O governo está começando agora, são os primeiros meses. Nós estamos muito preocupados com esse corte de 67,9% que teve. Compreendo que vivemos uma crise, mas quero propor a vocês aqui um diálogo assim, um diálogo também e uma parceria para que a gente junto ache caminho, junto à iniciativa privada, para que troque nossos projetos da Lei Rouanet. É isso, governador, é o recado que eu estou dando para você. Gosto muito de você, gosto muito do senhor. Legal, Verônica. Todos ouvimos, afinal a audiência desse programa está cada vez melhor. Tá? Gente, muito obrigado, mas não sai daí não, que a nossa programação continua show. Mostrando a Cara termina agora com Verônica Gomes. Obrigado.